Durante uma entrevista coletiva em Pacaraima, o general da 1ª Brigada de Infantaria da Selva, Roberto Pereira, disse que nada mudou na fronteira do Brasil com a Venezuela e não vê necessidade de reforço da segurança. Nesse momento, como o fluxo se manteve estável, não houve a necessidade de reforço. Obviamente, nós redobramos a nossa atenção aqui nesse local, o monitoramento maior, a presença mais constante aqui da nossa tropa, um patrulhamento mais constante durante o dia, mas em termos de efetivo, nós temos hoje 129 militares aqui nessa região, aqui no nosso PF, e obviamente temos tropas em Boa Vista, em condições de reforçar, se houver necessidade, mas até agora não sentimos essa necessidade. O confronto entre os dois países, inicialmente, não tem efeito, não tem relação com a atuação da nossa tropa aqui. Então, a atuação da nossa tropa aqui é a manutenção da inviolabilidade do território brasileiro e o apoio à Operação Acolhida. Então, a gente não vê relação entre um possível conflito e reflexo para nós. Então, não mudaremos a nossa atitude aqui. O enviado especial do SBT News, Fábio Jamante, está acompanhando toda a situação na região de fronteira e atualiza para a gente ao vivo. Boa tarde, Jamante, que prazer recebê-lo aqui na Central de Notícias. Tudo tranquilo por aí, nada mudou? Você já passou para o lado venezuelano, tem se concentrado apenas aí na fronteira? Por favor, nos conte as novidades desta segunda. Oi, Amanda, boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, tudo tranquilo dentro da situação que é essa fronteira. Como o general disse, houve uma confirmação hoje na segunda-feira do que já estava sentindo durante o final de semana. Não houve, de fato, o aumento do fluxo migratório. Como tudo aconteceu durante o fim de semana e as tendas que recebem os venezuelanos, elas ficam fechadas durante o fim de semana, então havia expectativa de se aguardar até a segunda-feira. Hoje, quando as tendas abriram, vou pedir para o nosso cinegrafista, o Michel, mostrar, elas estão vazias. Esse é uma imagem cotidiana do dia a dia, porque esse fluxo ele diminuiu. O próprio general falou durante a coletiva que esse fluxo, o Exército percebeu uma diminuição desse fluxo desde o início da crise da Venezuela com os Estados Unidos. Então, já era um fluxo em queda. Agora, nessa segunda-feira, não há nenhuma mudança. O Exército acredita que o confronto, o problema entre os Estados Unidos, a prisão de Nicolás Maduro, não deve ter nenhum tipo de influência aqui, até porque os grandes centros venezuelanos eles estão longe da fronteira aqui. Então, se houvesse, de fato, um aumento de fluxo, uma fuga de venezuelanos para o Brasil, isso demoraria muito para acontecer. A Venezuela tem sérios problemas de infraestrutura, não é simples das pessoas saírem dos grandes centros e chegarem aqui no Brasil. Ontem a gente foi até a Venezuela, a entrada com equipamento, câmera grande de imprensa é muito complicada, porque nos postos do exército venezuelano eles costumam não deixar a passagem, a gente foi com o telefone celular para dar uma olhada, e a vida do lado de lá, em Santa Helena, a cidade mais próxima, é absolutamente normal. As pessoas estavam, o comércio estava aberto, as pessoas estavam na rua circulando. Quando a gente conversa com os venezuelanos, eles têm um pouco de medo de falar sobre o assunto. A gente percebe. Eles não gostam, falam vamos ver, vamos aguardar, mas temos esperança. Os moradores dessa região, que de fato é uma região muito, muito pobre, eles repetem esse discurso. Vamos aguardar, mas isso pode de fato ser uma esperança na mudança dessa situação de pobreza toda. E a expectativa do Exército aqui é que isso se mantenha, não mude, as coisas devem permanecer dessa forma, mas, como o próprio general disse, se houver qualquer mudança, qualquer aumento desse fluxo migratório, tem tropa aqui perto, em Boa Vista, e eles trazem para cá para fazer algum tipo de controle diferente. Tá certo, Jamante, obrigada, viu? Bom trabalho para você aí, a gente volta a se falar.